ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Saúdo todos os ouvintes com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Saúdo todos os ouvintes com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus. Santos de Deus, santas de Deus, engrandecido e exaltado é o tão santo o nome de Jesus, louvado seja Deus. Bom é estarmos aqui, reunidos na presença do Senhor Jesus Cristo, para mais algumas palavras da parte de Deus, não é? Nós estamos maratonando o livro de Gênesis, capítulo de número 4, estamos no versículo 16, nós daremos continuidade, onde paramos, no versículo de número 16. O capítulo de número 4 do livro do Gênesis relata onde um irmão se levanta contra outro irmão e o mata, isso após o pecado, o capítulo de número 3 do livro do Gênesis, não é? Estou dando uma pequena pincelada antes de entrarmos na palavra. E aquele irmão recebe a condenação, o juízo de Deus e também a misericórdia quando ele clama por misericórdia. Quando ele clamou por perdão, ele também recebeu. Então, se Caim teve perdão, se preocupa não que você também tem perdão. A única pessoa que você precisa, a única coisa que você precisa fazer é se arrepender, se render a Jesus Cristo e seus pecados serão perdoados, tá ok? Jesus Cristo morreu para perdoar o pecado de todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E muitos são chamados, poucos escolhidos, por quê? Porque muitos são chamados para a salvação, mas infelizmente nem todos se querem carregar a cruz. Infelizmente, aqueles que não carregar a cruz não será escolhido para entrar no reino de Deus. Então tem que carregar a cruz, negar a si mesmo, negar os seus desejos, negar os seus princípios para viver como Cristo quer que você viva. E vai doer. Dói porque você vai ter que deixar de ser o que você é. Você vai negar seus princípios, seus ideais, seus interesses. Tudo por causa do reino. E isso vai doer, porque você é um ser humano que tem vontade própria. E negar as próprias vontades não é fácil, mas não é impossível. Ok? Versículo de número 16 diz assim: E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Todo mundo já sabe que aqui no versículo 16, ninguém mais morava no jardim do Éden, ninguém mais fazia parte ali do jardim do Éden, porque Deus colocou ali um anjo com uma espada de fogo, ali na entrada do Éden, nas, no jardim, tá? No jardim que ficava na região Éden. Éden não é o nome do jardim, Éden é a região, Éden é a região onde Deus construiu o seu jardim, tá bom? Éden, a palavra não tem origem no hebraico, ela tem origem no sumério, uma língua morta da antiga Mesopotâmia, que quer dizer planície. E ali naquela planície, um lugar plano, um lugar bem amplo, Deus criou um jardim, colocou aquele jardim ali. E quando Caim, ele peca, mata o seu próprio irmão, ele vai para o outro lado da banda do Oriente, ele vai para a banda do Oriente do Éden, ou seja, ele vai para o outro lado, ele tem que ir embora, que é ali onde está seu pai, sua mãe, eu não sei te dizer se já existia outros irmãos e irmãs já na época, porque a Bíblia no momento só relata sobre Caim e Abel, a Bíblia não relata se
Nessa época já existia irmãs, se Adão e Eva já tinham filhas, a Bíblia não deixa claro, mas a Bíblia vai deixar entender que já tinha filhas, né? Porque a Bíblia vai nos dar o entendimento que na época em que Caim matou Abel, Adão e Eva já tinham filhas. E por que as filhas não são mencionadas? Por causa plano fundo histórico. Plano fundo histórico, naquela época a mulher não tinha direito a nada e a mulher já tinha sido um dos motivos da queda do homem, por causa do desejo da mulher, que foi comer a fruta, por isso que a partir daquele momento o desejo da mulher será para o homem. Então, já, sim, há uma grande probabilidade, já, sim, já existia filhas, filho homem, até o momento só conhecemos Caim e Abel, onde Caim matou seu próprio irmão Abel. A Bíblia não faz menção de filhas mulheres. No entanto, biblicamente falando, nessa época já existia filhas mulheres. Adão e Eva já tinham gerado mulheres. E Caim estava com medo de que quem o achasse o matasse, para onde ele fosse. Então pode ser que um irmão de Abel pudesse causar vingança pelo seu irmão Abel e que ou queira conhecer a história, saber que a história foi passada, será passada e quem sabe por causa de vingança. Aí Deus falou: não, ninguém vai te matar, vai morrer de morte natural, não se preocupa. Então Caim, ele saiu da presença do Senhor, da onde estava seu pai, sua mãe, da região onde cometeu o assassinato, e foi para o outro lado da banda do Oriente, do Éden. Ele habitou na terra de Nod. E o versículo de número 17, ele vai enfatizar o que eu acabei de dizer, que Adão teve filhas, e elas não são mencionadas. Porque aqui diz 17, conheceu Caim a sua mulher, vírgula, e ela concebeu e teve a Enoque. Veja que na época já existia outros filhos. Adão e Eva já tinham filhas, mas só foi mencionado Caim e Abel até o momento. Mas quando Caim sai da presença ali, ele vai na terra de Nod, ele não vai sozinho, ele já era casado. Ou seja, Caim já era um homem casado quando ele saiu do meio da sua família, quando ele cometeu aquele assassinato. Então, a probabilidade de Caim e Abel já serem homens adultos, podemos dizer entre os seus 16, 18, 20, 21 anos, a probabilidade é muito grande. A Bíblia não relata a idade, só relata os acontecimentos. E relata que Caim foi embora, foi lá para a terra de Nod, lá do bando do Oriente do Éden, e conheceu a sua mulher. Conheceu, não é se conheceu. Oi, tudo bem? Como joia? Oi, tudo bom? Joia? Pá, pá. E... Não é o conhecer. Se encontrou, orou ali, fizeram amizade, e na amizade surgiu um romance, casou. Não. Não é este conhecer, gente. O conhecer aqui, você pode ver que após a vírgula tem uma coisa muito interessante que diz: e ela concebeu e teve Enoque, ou seja, ela teve um filho. Então, este conhecer aqui, e Caim conheceu a sua mulher, Caim foi lá e conheceu de uma maneira diferente. Caim foi lá e conheceu de uma maneira diferente, papai, mamãe, entendeu? Ligou, pegou. Caim teve relações sexuais com a sua esposa, teve relações sexuais com a sua mulher. É isso que a Bíblia quis dizer aqui no versículo de número 17. Tem muita gente que fala: e Caim conheceu a sua mulher, mas da onde surgiu essa mulher? Aonde é que estava essa mulher? Quem é aquela mulher? Já existia outros povos além dali? Como é que funciona? Não, meu querido, não. Não viaja na maionese, não queira causar confusão.
É só você analisar o texto como um todo. E se você não tiver sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar sabedoria para você, tá bom? No versículo de número 17, está falando de conhecimento sexual, ação sexual, ativo sexualmente. Ele teve uma ação sexual com a sua mulher e ela teve um filho. E quem é a sua mulher? É óbvio que foi a sua irmã. Naquela época, incesto não era proibido. Naquela época. Hoje, incesto é proibido. E cá entre nós, incesto é algo bem nojento, né? Incesto é algo bem nojento. Se você for parar pra pensar esse negócio de incesto, coisa nojenta que é incesto, né, gente? Isso é louco. Naquela época, Caim não tinha com quem casar. A única mulher que podia ser de Caim é sua irmã legítima. A única mulher que Caim poderia ter era sua mulher, a filha de seu pai, a sua irmã de sangue. Até porque só tinha Caim, Abel, Adão e Eva e filhas. Não sei quantas filhas, mas com certeza mais de uma mulher eles tinham na época que aconteceu. E Caim tomou uma das suas irmãs como esposa. Foram ambos para a terra de Nod e tiveram ali uma relação sexual, construíram ali uma família. E nesta família surgiu Enoque. Enoque foi um homem extraordinário. Quando nós formos dar uma lida futuramente nas genealogias, nós vamos ver que Enoque foi um homem extraordinário. Porém, isso é uma outra história. Enoque foi um homem extraordinário, mas isso é uma outra história. Quando eu for falar de Enoque nos futuros versículos, se não me engano, no próximo capítulo, ou nesse capítulo mesmo, né? Vamos ver aqui. Vai entrar agora na parte de genealogia. Como eu não sou muito bom de árvore genealógica, de genealogia, quando entrar na área de genealogia, de nome de quem, e X girou a Y, Y girou a Z, quando chegar nessa genealogia, eu não vou ter muito o que falar. Não tenho sabedoria, não tenho entendimento, e a revelação que é me dada é segundo a capacidade mental e cerebral que eu tenho. Minha capacidade atualmente não é tão grandiosa assim para receber algo de Deus tão espetacular, podemos dizer assim, não é? Então, vou falar na simplicidade da humildade, da revelação que o Espírito Santo de Deus possa me dar, no entendimento. E quando entrar em genealogia, geralmente eu só vou fazer leituras e menções de nomes, porque não tenho muito conhecimento, mas é bom buscar, não é? Então, versículo de número 17. Acabamos de ler, Caim conheceu sua mulher e gerou Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou a cidade pelo nome do seu filho Enoque. Então ali Caim construiu uma cidade. Ele e a sua mulher construiu uma cidade e edificando aquela cidade colocou o nome da cidade de Enoque, ou seja, o nome da cidade que Caim edificou, que Caim construiu, se chama Enoque, a cidade de Enoque, em homenagem a seu filho. Versículo de número 18. E Enoque nasceu Irade. Já entrou na genealogia aqui, tá, gente? Enoque, filho de Caim, ele também casou. E quando ele casou, ele gerou um filho chamado Irade. E depois Irade, filho de Enoque, gerou a Meujael. Nome bonito, Meujael. Só para deixar claro, todos os nomes têm um significado. Eu, em particular, não sei os significados, eu não corri para pesquisar, mas todos eles têm um significado, tá bom? Irade gerou a Meujael. E Meujael, filho de Irade, filho de Enoque, gerou a Matusalém. Matusalém, um dos nomes mais conhecidos na Bíblia. Todo mundo
tem a noção de quem é Matusalém. Matusalém, um dos homens que mais viveu na face da terra. Na verdade, ele é o que mais viveu na face da terra do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Ele é o homem que mais viveu na face da terra, registrado na Bíblia. Ele é o homem que mais teve fôlego de vida, foi Matusalém, e ele é da descendência de Caim, o assassino. Enoque é da descendência de Caim, o assassino. Caim, o assassino do seu irmão, gerou um homem capaz de andar com Deus a ponto de ser arrebatado por Deus, a ponto de desaparecer da face da terra. Porque a Bíblia vai dizer nos próximos versículos que Enoque andou com Deus. Matusalém foi um dos homens que mais viveu. Então nós vemos que essa aqui é a genealogia de Caim. Caim, o homem que matou seu próprio irmão, o progenitor do primeiro assassinato, que deu lugar à inveja, que deu lugar ao ódio, que deu lugar ao pecado, e matou seu próprio irmão por nada, por mera inveja. E ele gerou um filho que andou com Deus. Pelo menos para isso Caim serviu, né? Ele fez algo terrível, mas pelo menos ele ensinou o filho dele no caminho de Deus. Talvez por Caim ter recebido a misericórdia da parte de Deus, porque Deus o amaldiçoou, mas também teve misericórdia, não permitindo que ninguém o matasse. E quem sabe ele ensinou, certamente ensinou sobre os filhos, porque Caim não estava mais no meio de Adão e Eva, não estava mais em meio dos seus irmãos e dos seus pais. Caim estava com sua esposa e gerou filhos ali. E os seus filhos foram gerando filhos e filhos e filhos, e todos conhecem a história. Então, nós estamos no versículo de número 18. Matusalém. Matusalém gerou a Lameque. Matusalém, que é filho de Metusael, que também é filho de Irade, que é filho de Enoque, ou seja, da descendência de Enoque veio Matusalém. Que da descendência de Caim veio Matusalém. Essa é uma árvore genealógica. Eu vou, segundo o Espírito Santo, falando as coisas que o Espírito Santo de Deus me revelar. Porque geralmente, irmão, quando a gente vai falar de árvore genealógica e genealogia, poucos de nós temos sabedoria. E poucos de nós gostam de ler sobre árvore genealógica. Mas a árvore genealógica ela é importante. Nós vemos que o homem que mais viveu veio da geração do homem que cometeu o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. Nós vemos que o homem que andava com Deus era filho legítimo do homem que cometeu atrocidades. Então, Caim, mesmo sendo um homem, cometeu uma atrocidade tamanha, ele com sua esposa conseguiu criar o seu filho no caminho de Deus, porque ele achou misericórdia. Eu não vou te dizer se Caim achou salvação. Eu não posso dizer isso. Porque Deus amaldiçoou Caim e lançou maldições sobre ele, mas não permitiu que ninguém o matasse, que Caim morresse de velhice. Isso foi misericórdia. E nós não podemos dizer que Caim foi para o inferno. Não. O céu não é meu, o céu não é teu. Não podemos dizer isso. Quem foi para o céu, quem foi para o inferno. Nós só podemos dizer que quem não aceitou Jesus como Salvador foi para o inferno. Quem aceitou foi para o céu. Antes disso, quem esperava em Deus, acreditava em Deus, na sua bondade, no seu furor, quem conhecia Deus, quem andava com Deus, quem caminhava com Deus, recebia a salvação em Deus. Alguns pregadores falam que no Antigo Testamento eles foram salvos esperando o Messias que ia vir, e nós somos salvos pelos Messias que já veio, que esse Messias é Jesus Cristo.
versículo de número 18, né? Nós vamos para o versículo de número 19 agora. Que Matusalém gerou a Lameque. 19. E tomou Lameque para si duas mulheres. Primeiro bígamo. O primeiro homem que teve duas mulheres na Bíblia foi Lameque. O primeiro homem que teve duas mulheres na Bíblia foi Lameque. Lameque não quis saber de uma, quis duas. Aí tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. Depois de Eva, é mencionado pela primeira vez o nome de mulheres na Bíblia depois de Eva. Ou seja, Ada e Zilá são os primeiros nomes femininos, primeiros nomes de mulheres mencionados na Bíblia depois de Eva. Depois de Eva não se mencionou outro nome de mulher. Mas quando se chegou aqui no versículo 19 do capítulo número 4, nós já temos Ada e Zilá, mulheres de Lameque. E Ada teve a Jabal, e este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos que tocam harpa e órgão. Ou seja, Ada não teve só um filho. Ada teve dois filhos. Ada teve Jabal e Jubal. Ada teve dois filhos, Jabal e Jubal. Um virou cuidador de boi, cuidador de gado, camponês, como podemos assim dizer, né? No tempo de hoje. E habitam em tendas, não tinha um lugar fixo, não tinha uma morada fixa, ele habitava em tendas. Armava barraca, dormia, quando decidia ir embora, levantava acampamento e ia. Ele era um homem que ficava sempre levantando acampamento. Palavra difícil de sair, misericórdia. E Jubal, o irmão de Jabal, Jubal agora, o seu irmão. O irmão de Jabal cuidava de bois e morava em tendas. Jubal, esses eram tocadores de harpas e órgãos, ou seja, esses já eram instrumentistas. Biblicamente falando, esses foram os primeiros instrumentistas mencionados da Bíblia, foi a descendência de Jubal. Jubal era filho de Ada com Lameque, que por sua vez tem descendência por Matusalém, por Meujael, que tem por sua vez descendência Irade, que por sua vez tem descendência de Enoque, que por sua vez é descendência de Caim. Nós estamos falando da descendência de Caim por enquanto, tá bom? A genealogia de Abel não tem porque ele morreu. Se ele tivesse filhos enquanto estava vivo, provavelmente teria aí uma genealogia, mas com certeza ele morreu solteiro, porque não há nada mencionado sobre a genealogia dele. Então Abel morreu solteiro. Versículo de número 22. A segunda mulher de Lameque. Exilá também teve a Tubal-Caim. Eita, bando de nome bonito, gente. Eita, nome lindo! Já pensou seu filho na escola? Tubal-Caim! Meu Senhor amado. É para fazer bullying com o menino. Eita nome. Mas para quem não sabe, esses nomes aqui estão transliterados, tá? Eles estão transliterados, não está traduzido não, estão transliterados, eles têm um significado, são um nome em hebraico, como o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então ele está em hebraico. Então gerou Zilá a Tubal-Caim, mestre de toda a arte de cobre e de ferro.
e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Ou seja, Lameque teve 3 homens, Jabal e Jubal com Ada, e um homem e uma mulher com Zilá, que é Tubal-Caim, mestre de cobre e de ferro, e a irmã dele se chamou Naamá. Versículo de número 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai o meu dito. Porque eu matei um varão por me ferir, e um jovem por me pisar. Dá para perceber que é descendência de Caim, né? Dá para perceber que puxou aí a linhagem, né? A linhagem. Lameque extraiu lá do último da linhagem até chegar a Caim e convocou suas 2 mulheres. Meus amores, sentem aqui comigo. Vamos fazer uma reunião de família. Senta aqui, minhas mulheres, nós vamos conversar agora. Vamos fazer uma reunião de família. Eu quero falar que eu matei um homem, porque ele me feriu. Ele me feriu, ele me machucou e eu o matei. E também matei um jovem por me pisar. Ele pisou em mim, eu não gostei da jeito que ele agiu, simplesmente mandei para a cova. Olhou torto, mandei para a cova, não gostei da ação que ele fez. O homem me machucou, ele me feriu, ele veio para cima de mim, eu só me defendi. Eu matei o homem porque eu me defendi. Ele veio para cima de mim, eu me defendi, eu matei. Agora o jovem foi porque ele me pisou. O homem me feriu. Tá, então até aí é justificável, porque ele agiu em legítima defesa. O homem veio contra ele, ele agiu em legítima defesa e matou o homem. Até aí dá para entender. Agora, o coitado do jovem que só pisou nele. O jovem não fez nada a não ser pisar no cara. Aí o cara simplesmente vai lá e mata só porque não gostou da atitude. Aí ele convocou as suas mulheres, né? Para fazer esse comentário. Descendente de Caim, filho de Adão, pecador. Puxou ali a descendência. Lameque já fazia parte da 5ª geração de Caim. Lameque já fazia parte da 5ª geração de Caim. Já tinha até saído da genealogia. Lameque é filho de Matusalém. É neto de Metusael. É bisneto de Irade. Lameque é tataraneto de Enoque. E vai lá saber o que Lameque é de Caim. Podemos dizer que Lameque é descendente de Caim, porque, gente, o que é que vem depois de tataraneto? Até a 4ª geração a gente até sabe, mas depois da 4ª geração é o quê? Eu não sei. Se você souber, por favor, comenta aí. Dá um comentário, ó. Depois de tataraneto é isso aqui. Lameque era esse aqui de Caim. Porque Lameque era filho de Matusalém, era neto de Metusael, era bisneto de Irade e era tataraneto de Enoque. Ou seja, Lameque era tataraneto de Enoque. E Enoque era filho de Caim. Lameque já era a 5ª geração de Caim. Depois de Caim, ele era a 5ª geração. E parece que acabou, como se tivesse acabado o ciclo. Acabou o ciclo. Lá vem Lameque imitar Caim. Matou 2 homens.
Um porque o machucou, o feriu, ou foi para cima dele. Outro simplesmente pisou nele. Coitado do jovem, o jovem não fez nada de mal, gente. E isso morreu. Aí quando o Lameque conta isso para suas mulheres, escutem minha voz, ele clama para elas praticamente. E um jovem por ter me pisado. E Lameque continua dizendo: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. O cara matou um homem por machucou, aí até que é compreensível. Agora, matou um jovem que não dá para compreender a razão, tão fútil, só porque pisou nele. E como ele era descendente de Caim, ele já aproveitou e disse: porque Caim será vingado 7 vezes, mas Lameque 70 vezes 7. Já chegou e falou para suas mulheres: matei 2 homens. Um foi porque brigou contra mim e outro porque pisou em mim. E já que Caim, se for morto, será vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. Espertinho o malandro, né? Para não sofrer a condenação de morte, né? Espertinho. Só para não ser morto, vingado pela família. O que acontecer com Lameque, 70 vezes 7 que aconteceu com Caim, vai acontecer com Lameque. Só porque Lameque é descendente de Caim. Já aproveitou a descendência, já puxou o sangue. Ele falou: ó, a culpa não é minha. Eu matei porque eu sou descendente de Caim. Caim matou o próprio irmão. É pior ainda. Eu matei 2 homens e um velho, já um varão, um homem, e matei um jovem, uma criança, um jovem, um adolescente, podemos assim dizer. Mas não é culpa minha, porque eu sou descendente de Caim. Caim matou o irmão, e já que Caim não sofre, não foi vingado, não aconteceu nada com ele, Jesus o perdoou, teve misericórdia. Eu matei 2 homens, só que quem me machucar é 70 vezes 7. Não tenho culpa. Eu sou descendente de Caim. Caim matou o próprio irmão. E eu só matei 2 homens desconhecidos, entende? É mais ou menos isso que Caim tá querendo, que Lameque tá querendo dizer aqui. Versículo de número 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher. E ela teve um filho e chamou seu nome Sete. Porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Então nós vemos que filho homem, filho homem na época existia Caim e Abel, e a probabilidade de uma filha mulher é óbvio, porque não tinha com quem Caim se casar se não fosse outra mulher. E quem ia gerar outra mulher? Não ia ser da mesma maneira que surgiu Eva. Teria que ser por semente, por descendência. Então, existia Caim, Abel e uma mulher, que ninguém sabe o nome, mas que todos nós sabemos, é a própria irmã de Caim. E no versículo de número 25 do capítulo de número 4, da qual nós já estamos encerrando, falta apenas 2 versículos, versículo 25 e 26, e nós encerramos o capítulo de número 4, enfim, e vamos começar a partir do capítulo de número 5, que também vai ser uma bênção, porque nós vamos entrar em genealogia também. Genealogia é uma bênção, irmão. É importante, mas é um pouco dificultoso de pregar, de falar sobre essas coisas. Então, eu só vou dar uma pinceladinha e passar por cima, tá ok? Então, Adão a conheceu a sua mulher.
Como que Adão ia conhecer a sua mulher se a mulher já era dele? Com que assim? Ele não sabia quem era a mulher dele e passou a conhecer? Se ele já teve dois filhos, se ele já teve três filhos com ela, não sabia quem era ela? É isso que a Bíblia quer dizer? Não, não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer o seguinte: quando Adão foi conhecer a Eva, ponto e vírgula, e ela teve um filho e o chamou seu nome Sete. Ou seja, Adão foi lá, consolou Eva, já que Eva perdeu Caim, ou melhor, já que Eva perdeu Abel, perdeu Caim também, porque Caim teve que ficar longe da família. O homem matou o filho, ou seja, Adão e Eva ficou praticamente sem filhos homens, porque Abel estava morto. Caim teve que ir embora. Então, Caim teve que ir embora e Abel estava morto. Então, não tinha homens. Não tinha homens na casa de Adão. O único homem que tinha na casa de Adão era o próprio Adão. Então, Adão foi lá, consolou a Eva e ela teve um outro filho. O seu nome é Sete. E disse Eva: Deus me deu outra semente no lugar de Abel, porque Caim o matou. Ou seja, nasceu um outro homem. Deus me deu um novo homem. Eu perdi Abel porque Caim o matou. Não tem homem aqui em casa, só tem o meu marido, Adão. E agora Deus me deu uma nova semente. Um novo homem no lugar de um novo homem. Sete substituiu Abel. Sete praticamente substituiu Abel, já que Abel estava morto. Então surgiu Sete, um homem, um varão ali. Versículo de número 26, para encerrarmos. E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Sete não ficou para trás, ele teve um filho, e o nome do seu filho se chamou Enos. E Enos começou a invocar o nome do Senhor. Como é bom quando uma pessoa cresce na casa de Deus, cresce num ambiente familiar cristão, que ouve sobre Deus, que aprende sobre Jesus Cristo, mesmo que não viva, mesmo que os irmãos sejam atribulados, mesmo que os filhos sejam um pouco atribulados, o importante é estar na casa de Deus. Por quê? Porque eu fui um atribulado. Eu fui um baita de um atribulado. Vixe, atribulado demais. Minha sobrinha, então, misericórdia. Ela teve coragem de fazer o que eu nunca tive, uma tatuagem. Eu sempre quis fazer tatuagem, mas nunca tive coragem de fazer. Minha sobrinha, não sei se ela foi coragem ou foi falta de respeito e temor aos pais. Porque no meu caso não foi só questão de coragem, foi questão de respeito mesmo aos meus pais. Eu nunca cheguei a fazer tatuagem por respeito aos meus pais. Respeito a minha mãe, respeito ao meu pai. Se eu não respeitasse meu pai e minha mãe, eu teria meu corpo chapado de tatuagem, tava nem aí. Eu queria ter tatuagem mesmo, mas eu não tive mais por questão de respeito mesmo ao meu pai e à minha mãe. E louvo a Deus por isso, que não tenho o meu corpo marcado, para a glória de Deus. Infelizmente, quem tem vai ter que conviver com isso aí até o corpo ser transformado e glorificado, não é? No arrebatamento. Até lá, meu querido, infelizmente, você vai ter que conviver com a sua marca do pecado aí. Essa sua tatuagem aí vai ser o seu espinho na carne. Paulo tinha um espinho na carne, a gente não sabe qual, mas o seu espinho na carne vai ser essa tatuagem aí, não é? Mas eu sei que foi feito na ignorância, e depois que entende dos projetos de Deus, sai
dos caminhos do mundo e volta para os caminhos de Deus, compreende que não é o certo se fazer e vai deixar a tatuagem de lado e vai viver com Cristo e vai invocar o nome do Senhor. Então não importa se você cresce numa casa tribulada, meu pai sempre foi meu pastor. Meu pai, pastor Cláudio Alves de Souza, tá? O nome do meu pai é pastor Cláudio Alves de Souza, o nome da minha mãe é Diaconisa Celita das Dores Teixeira de Souza. Hoje nós somos do Ministério do Belém, aqui do setor 14 do campo de Pedro Toledo. E meu pai sempre foi o meu pastor. Meu pai, quando veio para a cidade de Pedro de Toledo, ele era do Ministério de São Bernardo do Campo, lá em São Bernardo do Campo, ele morava lá. Quando ele veio para Pedro de Toledo, a gente morava no sítio lá do Alto Mariano, e a igreja mais próxima era a igreja do Ministério de Madureira, a igreja do Ministério de Madureira. Então nós éramos do Ministério de Madureira. E meu pai dirigiu por um tempo aquela igreja do Ministério de Madureira. E nós fazemos parte daquele ministério. Com o tempo, o meu pai, ele decidiu sair do Ministério de Madureira, mas ele não decidiu porque ele quis, sim, ele até quis, mas ele nunca tomou uma decisão sem antes orar. Meu pai nunca saiu de um ministério e foi para outro ministério sem orar antes. Meu pai sempre estava debaixo de oração e esperando sempre uma ação de Deus, ou seja, Deus fazia uma oração e esperava Deus confirmar se era da vontade dele sair dali ou não. Assim, meu pai foi para o Ministério de Santos. Continuamos morando lá em São Bernardo ou morando no Mariano Alto do Mariano. Meu pai sempre dirigindo de igreja. Meu pai começou a dirigir o Ministério de Santos, a igrejinha da escolinha, ali do Mariano, atrás da escolinha tem uma igrejinha. Aquela igrejinha meu pai pastoreou uns anos. Eu lembro que aquela igreja antes, meu pai pastoreou, ela estava toda quebrada, toda estilhaçada e ela era menor. Aí quando meu pai se tornou pastor de lá, ele assumiu, ele, para a glória de Deus, conseguiu levantar, trocou vitrores, aumentou um pouco a igreja. O muro não foi ele, o muro foi colocado bem depois, mas louvado seja Deus. Meu pai sempre gostou de levantar a igreja, né? Sempre que eu assumir uma congregaçãozinha, ele ia lá, trabalhava. Falou isso não para a glória do meu pai, mas para a glória de Deus que deu graça ao meu pai. Eu tô falando isso porque meu pai sempre foi meu pastor. Desde que eu conheço meu pai, ele sempre dirigiu igreja. Desde que eu conheço meu pai, ele sempre esteve na frente de um trabalho, sempre esteve preocupado com o trabalho, sempre pregou, sempre ensinou, sempre fez a obra. Eu conheço meu pai assim. E eu louvo a Deus por isso, porque eu cresci numa casa cristã, numa casa de um pastor, de uma conisa, de um servo de Deus, de uma serva de Deus. Mesmo que eu tenha me atribulado um pouquinho. Depois disso, meu pai dirigiu também, se eu não me engano, o braço do meio no Ministério de Santos. No Ministério de Santos, ele também dirigiu o braço do meio. Também estava lá com ele. No Ministério de Santos, meu pai também dirigiu a igreja de Três Barras. Na igreja de Três Barras, indo ali para o lado do Rio do Peixe, tem uma igreja no Ministério de Santos. Meu pai também pastoreou ali por algumas vezes. E quando meu pai voltou para o Ministério de Madureira, é, ele dirigiu uma pequena igrejinha, um ponto de pregação ali em Três Barras. Foi aberto um ponto de pregação ali em Três Barras, na época do pastor Edivanildo Aparecido de Lima, quando ele era pastor do Ministério de Madureira, não é? Meu pai dirigiu ali por um tempo. Com o tempo, o pastor Edivanildo Aparecido de Lima decidiu fechar o trabalho ali em Três Barras, ali no salão. Motivo eu não sei. Mas todas as questões que eu tô falando é que meu pai sempre foi meu pastor. Eu sempre tive meu pai como pastor, sempre meu pai dirigindo a igreja, ele sempre estava à frente do púlpito, era sempre ele o pastor da igreja, o dirigente, aquele que dirigia, aquele que pregava, aquele que cantava. Às vezes meu pai tinha que fazer tudo, tinha que pregar, cantar, orar, fazer tudo. Porque quem dirige congregação sabe como que é, né? Congregaçãozinha. Tem que fazer tudo, tem que cantar, orar, jejuar, tem que fazer tudo. Então meu pai sempre foi meu pastor, ele sempre foi um dirigente de igreja. Meu pai sempre pastoreou a igreja, desde quando eu conheço ele, desde quando eu era moleque, desde quando eu conheço ele.
até que nós ficamos um pouco mais na sede, né? Nós ficamos um pouco mais tempo na sede por um tempo, quando eu tinha lá para os meus 11, 12, 13 anos, quando nós saímos do sítio, viemos morar na cidade. E com 11 anos de idade eu já falava que não queria mais ir para a igreja. Não queria ir para a igreja, que não queria ir para a igreja. Já dava um jeito de tomar uma gelada, uma cerveja, já dava um jeito de fumar, procurar um cigarro para fumar. Desde os 11 anos já estava tentado, já queria fumar, já queria beber, já queria, entre aspas, se divertir. Só que isso não é diversão, porque isso é. Mano, isso só destrói vida, gente. Essas porcarias só para destruir a vida da gente, nada presta. Então, mesmo que você esteja atribulado, desde que a casa esteja alguém que fala de Jesus, que ora, que jejua, que busca, que fala de Jesus. Eu tô vivo hoje porque eu cresci numa casa cristã, numa família cristã, tendo meu pai como pastor. Deus seja louvado pela vida do meu pai, Deus seja louvado pela vida da minha mãe, que sempre me guiaram no caminho certo de Jesus, ou pelo menos se esforçaram, né? Se não diretamente, indiretamente. Que quando eu era um pouco mais jovem, nos meus 21, 28 anos, eu não queria saber de Deus de jeito nenhum. Eu simplesmente saía, só falava, ó, tô saindo, eu nem perdia se eu podia sair. Eu já tava, eu já sou de maior, eu tô saindo, eu volto tal hora, não se preocupe que eu volto. Eu saía e entrava sem dar satisfação, totalmente atribulado. Eu não queria saber de igreja, não queria saber de nada, mas eu louvo a Deus que tinha um pai e uma mãe que oraram por mim, uma irmã, uma tia, que oraram. E foi, acho que 10 anos. Foram aí uns 10 anos de sufoco, de oração, para que eu voltasse para a igreja. E louvado seja Deus, estou na igreja, pregando, evangelizando, fazendo a obra, não para minha honra, não para minha glória, para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, do que adianta eu estar aqui? Que não adianta nada eu estar aqui pregando, não adianta nada às vezes eu estar cantando, não adianta nada de verdade, não adianta. Se não for para a glória de Deus, o meu serviço é em vão. Eu vou estar sendo um vaso de maldição. Eu posso até pregar, posso até ser usado, posso até adquirir sabedoria, mas se eu não estiver fazendo para a glória de Deus, eu vou estar sendo apenas um vaso de maldição que está sendo utilizado, e bem utilizado, e depois será lançado no fogo. Uma coisa que eu não quero é ser vaso de maldição, eu quero ser vaso de bênçãos. Porque vaso de bênção vai ser utilizado e bem utilizado, e no dia será usado eternamente, não será lançado no fogo, mas será colocado como vaso de honra na presença de Deus. Então existe sim vasos de maldição e vasos de honra. Quem disse isso foi o pastor Paulo, missionário Paulo, o apóstolo Paulo, em uma de suas cartas, sobre a questão de vasos de bênçãos e vasos de maldição. Infelizmente, tem vários vasos de maldição aí, que quando se refere a vasos de maldição, é que serão utilizados para pregar o evangelho, pregar a palavra, cantar, falar de Jesus, mas na verdade esses não entrarão no reino de Deus, porque estão usando a igreja como um tipo de comércio. Quando chegar no dia, vai tudo para o inferno de cabeça para baixo, sem dó, sem piedade, né? Acha que está enganando os cristãos, acha que está fazendo os cristãos de bobo, e até pode estar enganando o cristão, até pode estar fazendo cristão de bobo, mas a Deus ninguém engana, a Deus ninguém se faz de bobo. Então é importante ensinar a família a invocar a Deus, é importante ensinar os filhos a invocar a Deus. A Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, quando crescer, não se desviará dele. Louvado seja o nome do Senhor. Voltará para a casa de Deus, voltará a pregar, voltará a cantar, voltará a adorar a Deus, fazer a obra para a glória de Deus. Então, Sete teve um filho, e então se começou a invocar o nome do Senhor. E é muito importante invocar o nome do Senhor, adorar a Deus, dar glória ao nome dele.
prestar cultos a Deus, não só na igreja, mas em casa, quando está lavando louça, quando está tomando banho, quando está, sei lá, fazendo nada na rede, está balançando na rede, você dá um glória, começa a cantar em louvores, começa a orar ao Senhor em pensamento, começa a meditar na palavra. São expressões e ações de adoração a Deus, né? Então é muito importante invocarmos ao Senhor. A Bíblia diz que devemos invocar o Senhor enquanto se pode achá-lo, devemos buscar o Senhor enquanto podemos achá-lo, e invocá-lo quando ele estiver perto. Quando ele estiver perto de nós, devemos invocá-lo, chamá-lo. A gente procura Deus e quando a Deus, a gente chama Ele para se aproximar da gente. A gente chama Ele e fala: Espera aí que eu estou chegando, Senhor, vem cá, não nos deixe, não nos abandone. Então, ainda dá tempo de procurar a Deus, porque ainda dá tempo de achar a Deus. Vai chegar um tempo que não vai dar para achar a Deus de jeito nenhum e será tempo de trevas. Mas ainda dá tempo de invocar a Deus, achar a Deus e adorar o nome dEle para a honra e a glória dEle. Amém? Amados irmãos, encerramos então mais um capítulo. Acabamos de encerrar o capítulo de número 4, a partir do versículo de número 17, até que foi rápido, não é? Até porque entrou em questões de genealogia, então foi bem rapidinho. E meio que nós vamos falar mais para frente também sobre questão de Enoque, Matusalém, serão nomes que serão anunciados mais para frente também. Glória a Deus. E bendito seja o nome do Senhor. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua atenção e pela sua paciência, ok? Deus seja louvado e até a próxima.